Olá, meus queridos alunos das turmas 61, 62, dos meus alunos do sexto ano. Ano difícil, né? A gente está vindo para o ensino fundamental nos últimos anos e fomos aí pegos de surpresa por essa pandemia, estamos afastados. A gente estava começando a querer trabalhar, a gente estava começando a se conhecer quando chegou o mês de março e tivemos que nos afastar. É importante que a gente se cuide muito mais do que estávamos nos cuidando antes. Os números, infelizmente, eles têm sido cruéis, eles têm aumentado, né? Talvez por descuido de muita gente. E como nós temos um carinho muito grande por vocês, a gente espera que vocês se cuidem cada vez mais para que a gente possa, o quanto antes, se ver. Eu estou aqui bem vestido, né? Botei uma roupa adequada, né? Uma das minhas melhores roupas, para estar aqui junto de vocês e trabalhar um pouquinho mais sobre o Egito. Falando hoje um pouquinho sobre economia e também falando sobre um povo do sul do Egito, que é o povo do Cuxi, os Cuxitas. Acredito que vocês não tenham ouvido falar neles ainda. Bom, a respeito da economia egípcia, economia do Egito Antigo, porque hoje o Egito é um país que vive basicamente do turismo. Tem um comércio desenvolvido, sim, mas o turismo é uma das fontes de sustento da economia egípcia. Mas nós estamos falando da antiguidade egípcia. E falar da antiguidade egípcia é falar da agricultura. A agricultura era a base da economia do Antigo Egito. E essa agricultura ela só foi possível graças à existência do rio Nilo. Quando, na época das chuvas, das nascentes do rio Nilo, essas águas de um volume maior, esse volume criava aí uma extensão do leito do rio. Quando voltava para o leito normal, aquela área toda que ficava inundada, ficava nela um lamaçal. E nesse lamaçal seria possível desenvolver-se sim uma produção agrícola. Sem esse lamaçal, uma região desértica teria uma grande dificuldade para se desenvolver qualquer tipo de produção econômica, principalmente com o uso do solo. Então nós já comentamos isso em aulas anteriores e é importante voltar a ressaltar isso. O rio Nilo é considerado por historiadores e é considerado pelo povo egípcio como um presente dos deuses. Por que um presente dos deuses? Eles acreditavam em vários deuses, eles eram politeístas e acreditavam que esses deuses tinham permitido ter aquele rio para dali, daquele rio, ser possível a vida. Então, a existência de um rio que garanta ali a existência de uma agricultura forte até para a região. O Egito era conhecido pela produção de linho, de algodão, a produção de vinhas, né? A produção de parreirais, dos quais se produzia inclusive o vinho, cereais, azeitonas e outros produtos. Esses aí são os principais: o algodão, o linho, as vinhas, os cereais e as azeitonas. Bom, nessa produção, nessa região, os animais mais utilizados, os mais comuns, eram os bois e os asnos. Pois é, mas quando se fala em Egito, se fala em quê? Se pensa em que animal? O camelo, não é isso? Mas os camelos só vão ser usados bem mais à frente, bem depois até do que os cavalos. Os cavalos foram introduzidos na região da Arábia e na região do Egito, da Arábia para o Egito, isso ainda antes do uso dos camelos naquela região. Tá? Aliás, os camelos eles foram introduzidos na época do Império de Ptolomeu. Isso foi bem no decorrer da história, tá? bem mais recente. Havia também uma pequena produção de cerâmica, uma indústria também da mineração e de alguns poucos produtos têxteis, produtos feitos à base de algodão. Ok? Bom,
Os egípcios, eles tiveram, como eu falei para vocês, no sul da região do território egípcio, o florescimento de um outro tipo de povo, um povo muito mais escuro de pele. Então, não é conveniente nós pensarmos que os egípcios são povos brancos, clarinhos. Certa vez, vocês não conheceram uma atriz muito bonita, dos anos 60, Elizabeth Taylor. O cinema é preconceituoso e o cinema não botou a mulher de pele morena para gravar e se passar, pelo caso de uma das rainhas do Egito, que foi a Cleópatra. Cleópatra não era uma morena clara, de olhos claros. Cleópatra era uma mulher de pele muito escura. Por que estou dizendo isso? Eu posso ser mais velho, mas eu não conhecia a Cleópatra. Mas a Cleópatra, pela região onde ela era rainha, ela era uma mulher de tez de pele mais escura, como se fosse uma indiana, com a pele mais escura, os cabelos não todo crespos, como os dos negros do resto da África, mas é importante ressaltar que o Egito é um país africano. E um dos reinos que floresceu de maneira forte e exuberante, considerado como os povos negros do Egito, mas todos os egípcios são praticamente povos negros, são os chamados cuxitas. Os cuxitas viveram na região da Núbia, na região onde hoje nós temos o Sudão. Tá? E esse povo cuxita, ele era um povo também politeísta, ele era um povo que acreditava em vários deuses, e a grande parte desses deuses, eles tinham um formato antropozoomórficos. O que é um ser, o que é uma criatura antropozoomórfica? É alguém com corpo ou parte do corpo de homem e parte do corpo de animal. Nós já comentamos isso também em outros momentos. E essa era uma característica típica do povo cuxita. Eles eram politeístas e os deuses, para eles, tinham formatos metade homem, metade animal. Então, eram povos que tinham uma característica também de construção de pirâmides. As pirâmides deles eram um pouquinho diferentes da região do Cairo. Eram pirâmides mais pontiagudas, menores, geralmente pirâmides de uma extensão menor, sendo elas feitas com um portal. Elas tinham uma espécie de uma varanda para a entrada na pirâmide, não eram entradas pequenas como nas pirâmides do Cairo. E essas pirâmides, elas eram feitas não só de pedra, mas elas também eram construídas com madeira, com madeiramento. Então, essas pirâmides também tinham o objetivo de uma câmara mortuária, elas serviam também para isso. Eles acreditavam também que as pessoas pudessem ressuscitar, por isso enterravam essas pessoas com parte de seus bens, porque eles acreditavam na vida após a morte, seria ressurreição. E a partir do momento que as pessoas pudessem voltar, elas precisariam desses bens que elas tinham em vida. Então, são as crenças de um povo, de uma característica de um dos impérios mais fortes na antiguidade, na região do Nordeste da África. E essa civilização, no caso a cuxita, ela entra em crise econômica a partir do século III, mais especificamente no ano 300, por volta do ano 300, quando a concorrência com outros produtos de outros povos na região do mar Mediterrâneo fizeram com que a economia cuxita entrasse em crise. E essa crise se acentuou no ano 300, como eu falava para vocês, quando a Etiópia domina a região. Então houve uma decadência a partir daquele momento. Bom, pessoal, na próxima aula, nosso próximo encontro, nós vamos estar falando um pouquinho mais a respeito dos povos que serviram de base para as civilizações do mundo ocidental. Vamos começar a falar do Império Romano, do Império Grego, e podemos depois voltar a falar sobre outros povos também da Antiguidade Oriental, mas nós vamos falar de povos que serviram de base para as nossas civilizações europeias,
por isso chamados de povos que deram origem às civilizações clássicas, certo? Bom, por hoje é só. Eu não quero deixar de dizer para vocês, para que vocês procurem no portal de vocês lá um link que tem alguns comentários, algumas especificidades a mais a respeito do que nós falamos hoje. Então, procurem esse link, dê uma olhadinha no link e assistam um videozinho que tem ali, que é uma aula também para reforço do conteúdo que vocês estão tendo aqui comigo, ok? Saudade de vocês, continuem lendo, leiam tudo que puder, leiam os livros didáticos, tá? Leiam aquilo que tiver aí no Google a respeito sobre história antiga, tá? Eu quero que quando nós voltarmos, vocês estejam sabendo mais assuntos até do que eu preciso pesquisar para poder dar mais aulas para vocês, ok? Grande beijo para vocês, saudações havaianas e um grande abraço.